sobrenatural. Capítulo 70. As vinhas verdadeiras e as falsas. Ano de 1951. O clima na primavera indiana pode ser um companheiro temperamental. Às vezes o sol aquece os campos de milho por uma semana ou duas, com dias sem vento e balsâmicos. Então o tempo fecha, e nuvens de tempestade fervem no horizonte, densas com elevações brancas sobre elas, manchadas de cinza em seu meio e azul escuro em suas bases, marchando através do céu como exércitos da guerra civil, canhões estrondando e explosões flamejando, encharcando a escura terra com limpante chuva. A vida de William Branham também teve alguns dias tempestuosos em maio de 1955. Assim que Meda chegou ao final de sua terceira gravidez, os ventos da adversidade começaram a soprar contra Bill, até parecer como um tornado ameaçando destruir sua família. Uma mulher profetizou que Meda Branham morreria durante este parto. Ela dizia que Deus enviou Meda para guiar William Branham, e já que ele recusou a liderança dela, Deus mataria sua esposa por ele não obedecê-la. Ela imprimiu isto em cartões postais e os enviou através do país. Infelizmente, Meda ouviu acerca desta profecia e isto a deixou ainda mais entristecida. Ela já estava nervosa. Em 1946, a primeira filha dela, Rebecca, nasceu sob cesárea. 5 anos mais tarde, a segunda filha, Sarah, também nasceu sob cesárea. Ambas as vezes o doutor os advertiu que ter um outro bebê poderia ser prejudicial a ela ou ela poderia até mesmo morrer. Agora ali estava esta terrível profecia. Por algum tempo ela tentou ignorá-la, mas à medida em que a operação se aproximava, sua coragem hesitava. No dia 18 de 1955, um dia antes da terceira operação cesárea de Meda, Bill encontrou sua esposa em prantos. Ele tentou fazer com que ela se sentisse segura. Eu quero que Marge venha estar comigo, Bill. Eu não quero ir para o hospital. Meda Branham e Marge Morgan eram grandes amigas. Marge tinha estado com cada uma das crianças quando nasceram, mas desta vez ela estava longe em um caso de emergência e não podia vir. Bill respondeu: Olha, querida, nós amamos Marge, mas Marge não é nosso Deus. Marge é nossa irmã. Nós não somos dependentes de Marge. Nós somos dependentes do Senhor Jesus. Bill, você acha que morrerei? Eu não sei, mas o bebê nascerá. Você terá um José. É ele? Eu não sei, querida. Eu não posso dizer. Mas Deus disse que você teria um José. E nós teremos um José. Eu não me importo com o que dizem. Nós teremos José. O mesmo Deus que me mostrou todas estas revelações disse isto. Ele não falhou das outras vezes e ele não falhará desta. Ele fez o melhor para encorajá-la, mas ela estava tão transtornada que ambos ficaram transtornados. Bill entrou em seu carro e foi ao moinho dos Green. Ele estava indo à sua caverna para orar. Ele sabia que Deus tinha lhe dito que ele teria um outro filho há quase 5 anos atrás. Em julho de 1950, Bill teve uma campanha de fé cura em uma tenda em Minneapolis, Minnesota. Enquanto ele estava em seu quarto de hotel, ele se regozijava enquanto lia na Bíblia acerca da vida de José, o patriarca. Bill entrou em seu closet, onde suas roupas estavam penduradas, fechou a porta e continuou regozijando-se e chorando. Ele pôde ver que Abraão representava eleição, Isaque justificação e amor, Jacó graça e José perfeição. Um tipo perfeito de Cristo. José foi amado por seu pai e odiado por seus irmãos,
porque tinha sonhos espirituais. Por 20 moedas de prata, seus irmãos o venderam à escravidão, assim como Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois de muito sofrimento e até mesmo aprisionamento, José foi elevado ao lugar de um governante no Egito, o segundo depois de Faraó. Daquela posição ele foi capaz de salvar sua família da fome e escassez. Igualmente, Jesus foi provado, condenado e enviado à prisão do inferno, mas ele ressuscitou dos mortos e foi elevado à destra do Pai, com todo o poder no céu e terra a seu comando. Agora Jesus podia salvar sua família na terra da morte eterna. Bill regozijou. Eu serei tão feliz um dia quando eu cruzar o outro lado e encontrar José e cumprimentá-lo, ver Daniel e perguntar-lhe como ele se sentiu quando a coluna de fogo se colocou ali e segurou aqueles leões a noite toda, ver os jovens hebreus como eles saíram da fornalha ardente com aquele vento pentecostal girando ao redor deles. Que tempo maravilhoso! Deus, Bill orou, eu quero te agradecer por um homem como José, um homem que uma vez viveu na terra, um homem em carne como eu, um homem que pôde crer em ti e tomar sua palavra. Te agradeço, Senhor, te agradeço por tal homem. Bill simpatizou com José, o patriarca. Ele não podia evitar de ser espiritual. Ele tinha visões, ele interpretava sonhos. Todos o odiavam por isto. Ele não podia evitar. Aquilo era apenas o que ele era. Assim que Bill continuou orando, ele disse, Deus, se tu me deres uma criança, um filho, eu o chamarei de José. Bill conhecia os 3 elementos nos quais as pessoas vivem. Primeiro é quando você ora por alguém de uma maneira humana, tal como: espero que você seja curada. Estou crendo com você, estou tentando usar toda a fé que posso. Isto é humano. O segundo é a revelação divina, que é quando algo te é revelado. Você sabe em seu coração que isto vai acontecer, contudo não há nada senão revelação. O terceiro é uma visão que é, assim diz o Senhor, e isto é perfeito e positivo. Então Bill orava e chorava. Algo disse a ele, não uma visão. Você terá um menino e você o chamará de José. Bill pensou, está bem, eu te agradeço, Senhor. E ele saiu muito feliz e começou a dizer a todos sobre isto. No verão de 1950, Meda ficou grávida. Bill desejou saber se este bebê seria seu José. Quando o bebê nasceu, em março de 1951, era uma menina. Eles a chamaram de Sarah. Depois da operação de cesárea, o doutor explicou. Senhor Brana, os ossos pélvicos de sua esposa não se afastam como deveria em um parto. Eles são sólidos como de um homem. Realmente, ela não deveria ter um outro filho. O útero dela é muito fraco. É melhor você me deixar atar as trompas de Falópio. Não, eu não posso te deixar fazer isto, doutor. Ela não deveria ter outro filho. Se ela tiver, isto pode matá-la. Nós tivemos um tempo terrível ali, porém ela conseguiu. Eu não posso te deixar atar as trompas. Deus me disse que eu teria um filho. Bem, você pode casar-se novamente e ter este filho. Não, Bill disse, balançando a cabeça. Deus disse que eu teria um filho por Meda. Embora ele não tinha visto isto em uma visão, estava escrito em seu coração, por revelação e pela fé. Nem todos compartilharam sua fé. Depois que Sarah nasceu, um homem ligou para Bill e riu dele ao telefone. Disse, vou te dizer algo. Você quis dizer Josefina. Senhor, Deus me disse que eu teria um filho e o chamaria de José. O homem morreu. 3 pessoas em sua igreja que tinham deixado uma certa denominação
decidiram que ele era um falso profeta. Espere um minuto, Bill respondeu. Eu jamais disse quando, nem Deus disse quando. Deus disse a Abraão que ele teria Isaque. Mas Ismael nasceu neste meio tempo. Isto não tirou a promessa. Algum dia eu terei um menino por Meda e o chamaremos de José, assim como Deus disse. 4 anos havia se passado desde então e agora Meda teria um outro bebê. Bill saiu da autoestrada e se dirigiu ao moinho dos Grimm. Ele estacionou o carro e se dirigiu à sua caverna para orar. Enquanto ele estava caminhando, fazendo uma curva, ele viu aquela luz pairando sob um arbusto entre 2 árvores movendo-se. Volte e vá para o carro. Sua Bíblia estará aberta. Quando Bill voltou ao carro e pegou a Bíblia, ele viu que o vento tinha soprado as páginas da Bíblia, parando onde Natã estava conversando com Davi. Faça tudo quanto estiver em seu coração, pois Deus é contigo. Então o Senhor apareceu a Natã naquela noite e disse, vá, diga a Davi meu servo, não tomei ele da malhada de detrás das ovelhas, e dei-lhe um nome grande como o nome dos grandes que há na terra, destruiu seus inimigos diante de ti, onde quer que foste? Não tenho estado contigo? Eu não posso permiti-lo edificar o templo, mas seus filhos. Assim que ele leu, seus filhos, ó que coisa, ali estava. Bill disse, José. Isto estava correto. Bill sabia que o Senhor estava mostrando que ele não deveria se preocupar. Ele começou a chorar. Bill entrou no carro e foi para casa. Assim que parou, ele viu que Meda estava saindo para tirar o lixo. Ela mal podia caminhar. Ela estava enorme. Seu semblante parecia triste. Ela estava chorando e toda nervosa. Bill correu a ela, abraçou-a e disse-lhe, eu quero que tenhas bom ânimo. Por quê? Sabe onde estive? Penso que sim. Eu tenho, assim diz o Senhor, querida. José está vindo. José está a caminho. Não se preocupe, tudo estará bem. Isto ficou estabelecido bem ali. Às 7 horas da manhã seguinte, dia 19 de maio de 1955, Bill levou sua esposa para o hospital. O doutor viu que já tinha rompido a bolsa de água durante a noite e ele exclamou, ó Deus, misericórdia! Bill beijou sua esposa e disse, querida, não demorará. José estará aqui. Eles se apressaram a levar Meda à sala de parto. Bill esperava e caminhava de um lado ao outro como todos os demais pais ansiosos, que estava desgastando o tapete. Poucos minutos se passaram e então a enfermeira veio à sala de espera. Reverendo Branham, sim senhora. Você tem um belo filho pesando 3,2 kg. José, querido, você demorou para chegar aqui. O papai está feliz em te ver. A enfermeira disse, você o chamou de José? Este é o nome dele. Poucos dias depois que José nasceu, Miner Agabrit passou na casa de Bill para fazer-lhe uma visita. Miner era um homem baixo. Bill uma vez brincou que precisava de ambos, Miner e sua esposa, para fazer uma pessoa inteira. Apesar de pequena estatura de seu amigo, Bill considerava Miner Agabrit um gigante na fé. Ele era vice-presidente do Companheirismo Internacional de Homens de Negócios do Evangelho Completo. Ele também editava a organização da revista semanal Voz dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, que regularmente imprimia artigos sobre as campanhas Branham. Bill conhecia Miner há vários anos e respeitava o caráter deste homem cristão, humilde, bondoso, generoso e sempre sensível à liderança do Espírito Santo. Assentado à beira de sua cadeira, Agabrit disse, irmão Branham, eu tenho uma grande revelação do Senhor. Bill inclinou-se para a frente. Pois não, diga.
O Senhor quer que eu vá a Zurique, Suíça. Você quer ir comigo? Voltando a encostar-se nas almofadas de sua cadeira, Bill disse: Eu tenho uma noite em Denver, então uma semana em Macon, Geórgia. Depois estou livre. Vou pensar sobre isto. Orar acerca da Suíça deixou Bill com sentimentos mistos. Deus não lhe disse diretamente o que ele deveria ir. Contudo, quanto mais pensava acerca disto, mais ele sentia que se Miner Angabrit tiver uma revelação acerca desta viagem, esta deveria ser a vontade de Deus. Billy Paul Branham persistentemente batia a porta do quarto de seu pai e nada de resposta, nem mesmo um barulho do lado de dentro. Billy percebeu que seu pai estava profundamente em oração para o culto da noite. Em qualquer outra noite, Billy Paul teria saído e tentado novamente 15 minutos mais tarde, mas não esta noite. Ele continuou batendo de leve e chamou: Papai, é melhor irmos andando. Você terá que pregar esta noite novamente. O irmão Jacques já não está ali. Jacques Moore, o atual administrador de Bill, tinha organizado as reuniões em Macon, Geórgia, para começarem na sexta-feira, dia 3 de junho, e se estenderia a 10 noites consecutivas. Um conflito de agendamento impediu que Jacques Moore estivesse ali durante as 3 primeiras reuniões. Contudo, ele prometeu a Bill que apareceria na segunda. Agora era terça-feira à noite e Jacques Moore não tinha chegado ainda. Isto significava que Bill teria que pregar novamente antes que pudesse orar pelos enfermos. Ele preferiria que seu administrador pregasse uma preliminar, um sermão para edificar a fé. Desta maneira, Bill podia se concentrar no culto de oração, conservando assim sua força. A unção para pregar e a unção para ter visões eram completamente diferentes. A última muito mais desgastante do que a anterior. Mudar de uma a outra colocava uma tensão extra sobre ele, mas ele podia fazê-lo se necessário. Esta campanha em Macon foi realizada em um estádio de futebol. Cadeiras dobradas alinhavam-se com o campo. Depois de 4 noites de milagres, nem mesmo a ameaça da chuva pôde molhar o interesse das pessoas. Cada cadeira foi ocupada, como também os assentos das arquibancadas. Uma plataforma elevada foi construída próxima à linha do gol. Quando Bill subiu as escadas do pódio, ele ainda não sabia o que ia pregar. Não sabia até ele saudar o povo e seu tema vir a ele. Ele abriu a Bíblia no livro de Joel, onde o profeta fala acerca de uma praga de insetos que causara danos a toda árvore frutífera e vinhas na terra de Israel. Primeiro ele leu Joel 1,4. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Então ele leu Joel 2,35. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Sua voz ecoou um pouco atrasado, devido à grande quantidade de alto-falantes espalhados ao redor do campo. Deus compara sua igreja com a vinha. Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Portanto, a vida que estava em Cristo tem que estar em todas as varas. Então, se Cristo pregou o reino de Deus curando os enfermos, cada vara, quando vem, tem que fazer a mesma coisa, porque elas terão a mesma vida que está na videira. Até então ele estava cobrindo o solo familiar, mas deste ponto em diante ele pisou em um novo caminho e plantou novas sementes. Ele diz que há 2 videiras espirituais na terra, uma verdadeira e outra falsa. As 2 videiras crescem lado a lado,
então as varas delas se sobrepõem umas às outras, o que às vezes torna difícil dizer que vara pertence a que árvore. Mas Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Lembre-se, Billy enfatizou: o espírito anticristo é religioso. Jesus disse que nos últimos dias ele seria tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível fora. Referindo-se ao livro de Gênesis, Billy mostrou como ambas, Caim e Abel, eram religiosos. Ambos eram crentes, ambos edificaram altares e ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Caim adorava a Deus tão sinceramente quanto Abel. Na verdade, a oferta de Caim era mais bonita do que a de seu irmão. Caim ofereceu frutas e flores, enquanto que Abel ofereceu um cordeiro morto. A ira de Caim ferveu quando Deus rejeitou sua oferta, mas aceitou a de seu irmão. Abel teve uma revelação espiritual que não foi fruta que levou o pecado a entrar no mundo. O pecado veio através do sangue. Abel percebeu que a única maneira pela qual o pecado poderia ser expiado seria através do derramamento de sangue. Falando do dia quando o Cordeiro de Deus daria seu próprio sangue pelos pecados do homem caído. Bill seguiu essas duas videiras de Gênesis, a número capítulo 23, onde os filhos de Moabe pelejaram contra as tribos de Israel. Estes moabitas, que eram descendentes do sobrinho de Abraão, Ló, adoravam o mesmo Deus que Israel adorava. Assim como Israel tinha um profeta em Moisés, assim Moabe encontrou um profeta em Balaão. Moabe ofereceu a Balaão muito dinheiro se ele pedisse a Deus para amaldiçoar Israel. Balaão aceitou a oferta de Moabe. Para aproximar-se de Deus, Balaão sacrificou 7 bezerros e 7 carneiros sobre 7 altares. De acordo com as leis dos Levíticos, isto estava fundamentalmente correto. Aqui Bila assustou algumas das pessoas em sua audiência ao apontar isto. Você pode ser um fundamental e ortodoxo e ainda estar a caminho do inferno. Ele explicou: embora estas duas videiras cresceram lado a lado, ambas religiosas e fundamentais, foi somente por seus frutos que foram conhecidas. Compare Judas com os demais discípulos. Por anos, Judas foi tão fundamental quanto os demais. Mas pouco antes do Pentecoste, Judas mostrou seu fruto. Ele não poderia ir ao Pentecostes e nascer de novo. Muitas pessoas não creem que há uma experiência de ser nascido de novo. Eles pensam que isto está tudo em sua mente. Não, irmão, isto acontece em sua alma. Compare Jesus com os fariseus. Ambos criam em Jeová Deus, e ambos criam nos fundamentos da lei. Porém, sinais e maravilhas sobrenaturais vindicaram Jesus. Os apóstolos também tiveram esta vindicação, a igreja primitiva também, e assim a verdadeira vinha será vindicada em cada era. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Esta é a diferença entre aquelas duas vinhas. Ambas podem crer nos fundamentos, porém, somente a verdadeira vinha tem o Espírito e pode vir à luz para seu dia. Lembre-se, Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bill sabia que este era um sermão mais sobressalente do que seus sermões habituais de edificar a fé, mas este era seu novo compromisso: passar mais tempo em cada campanha ensinando fundamentos da Bíblia. Esta noite ele enfatizou o mais importante fundamento de todos: necessário vos é nascer de novo. Sem dúvida alguma, ele estava fazendo algumas pessoas se sentirem desconfortáveis. Isto não podia ser evitado. Ele podia apenas esperar que, quando estas pessoas vissem o discernimento sobrenatural na fila de oração, pudesse compreender que o que lhes for ensinado era a verdade.
Mais tarde naquela noite, depois que ele mudou o modo do culto para a oração pelos enfermos, as visões cascatearam uma após a outra, cada discernimento cortando o problema do coração da pessoa. A segunda mulher na fila se colocou à frente dele. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Bill disse: "Espere um momento." Ele virou-se para a audiência, observando, ouvindo. "Isto é um espírito maligno gritando por ajuda. Eu vejo uma faixa negra entre esta senhora atrás de mim e aquela mulher sentada ali com seu pé colocado em uma cadeira. Ambas têm câncer. Esta senhora aqui tem câncer na garganta." Ele falou à mulher de pé ao lado dele: "Tenha fé, senhora. Você está muito nervosa. Eles tentaram te operar agora. A sua voz sai por um buraco em sua garganta. Você não é de Geórgia, você é de Melrose, Flórida. Seu nome é Senhora E.M. Robson." Um murmúrio coletivo varreu através do estádio. Bill impôs as mãos sobre a senhora Robson e repreendeu o demônio de câncer no nome de Jesus. Então ele falou a outra mulher assentada na audiência: "Irmã, seu câncer está em seu seio. Na visão eu posso ver o exame médico." Bill repreendeu aquele demônio de câncer também no nome de Jesus. Um jovem pregador metodista observava isto do alto da arquibancada. Willard Collis pensou: "Isto não é como a igreja metodista. Eu jamais vi algo assim antes. Estou muito longe para ver muito. Amanhã tenho que chegar mais perto." Na noite seguinte, Willard procurou por uma cadeira vazia próxima à plataforma. Ele não pôde encontrar. Até mesmo o espaço entre a plataforma e a primeira fila de cadeiras estavam repleto de pessoas em cadeiras de rodas e em macas. Willard parou e perguntou a um ancião de cor por quanto tempo ele tinha estado enfermo. "Tenho estado acamado por 17 anos, o homem respondeu. Notando quão grisalhos era o ancião, Willard acreditou nele. Incapaz de encontrar uma cadeira ali perto, Willard novamente assentou-se na arquibancada. Durante o culto daquela noite, William Branham disse a uma mulher na fila de oração: "Você está sofrendo de uma coisa horrível chamada câncer. Há um espírito de morte pairando perto de você. Mas há mais uma coisa que você precisa saber além da cura, e isto é a salvação para a sua alma. Você é uma pecadora. Se você se arrepender agora e der sua vida a Jesus Cristo, Ele te curará." Depois que ela se arrependeu, ela foi curada. Billy a observou descer vivamente os degraus ao gramado abaixo. O anjo a seguiu. Enquanto a mulher caminhava ao longo do corredor, entre as fileiras de cadeiras dobráveis, o anjo a deixou e moveu-se à seção de macas e cadeiras de rodas. De repente, Billy apontou ao homem de cor, com o qual Willard Collis tinha falado anteriormente. "Você, Senhor, naquela maca, você crê em mim como sendo o profeta de Deus? Você não tem cartão de oração? Tem? Você não precisa de um? Você me aceitaria como seu profeta e me obedecerá? Então levante-se desta maca, vá para casa e jante. Jesus Cristo tem te curado. Amém." O ancião colocou as pernas para fora da maca e se pôs de pé. Alguém o firmou por um minuto, então ele caminhou sozinho, todo o comprimento do campo, e saiu do estádio. Willard Collis sentiu seu sangue disparar em suas artérias carótidas. Isto é real, ele pensou. Eu quero entrar naquela fila de oração. Por anos, Willard tinha sofrido de úlcera estomacal que o forçara a viver de estrita dieta de comidas insípidas. Pela primeira vez em anos, ele cria que poderia ser curado, se ele pudesse receber uma oração de William Branham. Entrar na fila de oração provava ser difícil. Somente 100 cartões de oração eram distribuídos por noite, e deste grupo apenas 15 a 30 pessoas eram selecionadas a entrarem na fila a cada noite. Centenas de pessoas vinham ao estádio mais cedo para pedir um cartão. Na quinta-feira à noite, Willard não recebeu um cartão.
Desapontado, ele andou de um lado a outro enquanto procurava um assento mais próximo na plataforma. Não somente havia um lugar na frente que era separado para as macas e cadeiras de rodas, como também um lugar reservado para as pessoas que gravavam o culto. Willard notou um pequeno espaço vago entre duas pessoas que estavam gravando. Correndo de volta à sua caminhonete, ele pegou uma cadeira dobrável e a trouxe ao estádio e espremeu-se entre eles. Depois que William Branham tinha orado por uma dúzia de pessoas na fila de oração, ele desceu as escadas ao campo e caminhou entre as macas e cadeiras de rodas, orando por um aqui e outro ali. Então ele parou frente de Willard, colocou a mão sobre o ombro de Willard e orou. Pai, ele está enfermo também, cure-o. Voltando aos degraus da plataforma, ele se pôs diante do microfone e disse: Vocês provavelmente não puderam ver isto, mas o anjo do Senhor me guiou a cada pessoa que fui quando saí daqui. Willard Collins não viu o anjo, mas ele sentiu sua presença. Depois que o evangelista o tocou e orou, uma estranha sensação fluiu através do corpo de Willard. Ele sentiu-se como que água fria passasse sobre e através dele. Daquele dia em diante ele pôde comer de tudo, seu estômago jamais o incomodou novamente. Na última noite de sua campanha, uma certa mulher veio pela fila de oração. Bill disse-lhe exatamente qual era seu problema e por quantas operações ela tinha passado. Então ele acrescentou que ela não morava em Macon. Ela morava em Augusta, Geórgia. Disse ainda o endereço e o nome dela, embora nunca tinha visto antes em sua vida. Embora Willard tivesse visto Branham discernir os segredos de centenas de pessoas durante esta campanha, este fato não diminuiu seu encantamento por este, em especial. Então algo aconteceu que o perturbou profundamente. Uma mulher assentada atrás dele disse a outra ao lado: O irmão Branham errou desta vez. Eu conheço esta mulher e ela não mora lá. A dúvida deu uma pontada aguda e malvada na fé de Willard. Ele ouviu William Branham dizer: Se eu disser a vocês algo errado no discernimento, não creia em nada mais do que eu digo, porque isto significa que não estou mais sendo guiado pelo Espírito Santo. Willard Collins viu a lógica nesta afirmação. Se Branham cometesse um erro no discernimento, ele poderia também cometer um na doutrina. A questão era: ele de fato cometer um erro? Collins tinha que saber. Nos dias seguintes, ele deu uma de detetive, perguntando a esta pessoa e aquela até ele finalmente descobrir a verdade. Aconteceu que 2 dias antes dela entrar na fila de oração da quinta-feira à noite, a mulher em questão tinha se mudado de uma nova casa em Augusta e sua conhecida, assentada na audiência, não sabia que ela tinha se mudado. Ela, de fato, morava no endereço que William Branham tinha dado.